Você vai para um jogo desse, você sabe que pode acontecer. Pesquisa o histórico do árbitro. Esse cara foi suspenso 6 meses pela Conmebol em 2021, porque ele fez umas atrapalhadas terríveis num jogo Boca e Atlético Mineiro. Fluminense e LDU na Recopa ano passado, também muitas reclamações do Fluminense. Outras atrapalhadas em Fortaleza e Corinthians na Sul-Americana do ano retrasado, quando o Fortaleza passou pelo Corinthians e foi até a final, contra a LDU e perdeu. Mas ele é premiado com jogos importantes, estou citando aqui alguns jogos relevantes, como o Brasil e a Argentina, 4-1 a Argentina, agora, nas eliminatórias lá em Buenos Aires. Por que ele recebe esses jogos assim, se ele já foi suspenso 6 meses, ele é tão trapalhão? Não dá para entender, né? Então você tem que ter o mínimo de malícia. Quem é esse árbitro? Como ele apita? Falar para os jogadores. Entre em campo sabendo que o apito poderá ser a ferramenta para te operar sem anestesia, meu irmão. Então esse tipo de malícia você tem que ter. Você não está jogando o torneio escolar. Você não está jogando pelada com os amigos. Está jogando nem a Champions League, onde isso é mais difícil de acontecer. É a América do Sul. Ainda mais num cenário que a gente sabe muito bem que os times brasileiros estão dominando. Isso não é legal, né, para a competição. É legal? Não é legal, não pode dar chance. Então o jogador já tem que entrar pensando o seguinte, olha, esse árbitro tem esse currículo. Pode ser que ele faça uma grande arbitragem e pode ser que ele faça atrapalhada. Então, tem que matar o jogo. Gente, o Flamengo fez o gol com 15 segundos. O Flamengo no primeiro tempo recuperava a bola seguida, às vezes no campo de ataque, o Estudiantes não sabia o que fazer. O famoso enfia a faca e roda, o Flamengo pegou emprestado com o Red Bull Bragantino, como diz o Eduardo Tironi, a faca de bolo Puma, né? Aí não adianta, porque você faz assim, ela quebra. Ela é de plástico, ela é fraquinha, sabe? Ela não machuca ninguém. Foi isso que o Flamengo fez. Então é preciso entender todo o contexto. Uma coisa não anula a outra. E a autocrítica é muito importante para o Flamengo nesse momento. Se ficar só chororô de arbitragem, chororô é outro lugar que tem chororô, que eu saiba. A não ser que mudou. Que agora tem muito rubro-negro em rede social que adora chororô de arbitragem, né? O Flamengo poderia ter aniquilado o adversário, que é muito inferior a ele, e aí inviabilizaria qualquer ação de uma má arbitragem, como foi desastrosa a arbitragem do Andrés Rojas, o colombiano, ontem no Maracanã. São duas coisas, que eu acho que é isso que irrita o torcedor. Acho que as duas coisas. Ele perceber que poderia ter atropelado o adversário, liquidado o confronto. O Flamengo poderia jogar contra o Vasco domingo, já virtualmente classificado. Lembra do 4-0, todo mundo lembra, contra o Vélez, em 2022, só que o jogo em casa. Podia ser a mesma coisa, um 4-0, por exemplo. Aí você vai jogar lá tranquilo. Você pode jogar com força máxima contra o Vasco e botar um time misto quinta-feira e botar os caras no banco. Que não vai tomar de 4-0 do Estudiantes, não vai. O Flamengo poderia se dar o luxo. Jogou tudo isso fora, vai jogar domingo um clássico. O Vasco está mal, mas é o Vasco da Gama, é um grande adversário do Flamengo, tradicional, um grande rival. E depois vai para lá sofrer pressão. Vai classificar? Eu acho que vai. Eu acho até que o time vai mais mordido e mais ligado. Eu acho que o Flamengo se classifica. Eu estou falando desde o começo. Se jogar direitinho, sério, sem mamãezada, não tem para os 3 argentinos. O Flamengo vai para a final. Mas ontem o Flamengo não jogou tão sério. E aquele passe de letra do senhor Pedro para o Samuel Lino no segundo tempo, para que serve aquilo? Você, para esculachar um adversário, o jogo tem que estar resolvido e você tem que ter uma motivação. Tá 4-0, tem um cara te dando porrada, um cara botando o dedo na tua cara, e você dá uma sacaneada. Faz uma jogada de efeito para falar, ô Mané, tá 4-0 aqui, vou dar de letra, trouxa. Tudo bem, faz parte da provocação do jogo. Mas tá 2-0, gente. O jogo estava limpo até ali. Aí o seu Pedro dando... Por que ele pega a bola no meio campo e dá um passe de letra? Qual é o intuito disso? Despertar o ímpeto do adversário? Para que aquilo? O que significou aquilo? Mas é um lance do meio campo, Mauro. É um lance simbólico, cara. É isso que não deveria acontecer. Também, você chama o adversário o seguinte, pô, o que o cara pensa? Esses caras querem sacanear a gente. Tá 2-0 e estão achando que já estão classificados. Dentro do campo, como é que o jogador reage? E o Estudiantes, o Eduardo Domingues, mexeu no time, conseguiu controlar o meio campo, foi tomando conta, é com um homem a mais, depois da expulsão absurda do Plata. Aí tem o Felipe Luiz, as escolhas dele, a gente vai falar durante a live, que eu achei também muito, muito questionáveis no mínimo, e resultou, deu no que deu. Então a sensação no final, gente, foi impressionante. Parecia que o Flamengo perdeu. Os torcedores argentinos, até mostrei, fiz um sobe-som na minha live para o pessoal escutar, lá do Maracanã, temos uns bobos, você está exaltando, estou exaltando a pinóia, eu estava mostrando que os argentinos estavam cantando a plenos pulmões do Maracanã, já vazio, só tinha eles, felizes assim, exultantes com o resultado. Porque imagina, o cara saiu lá de La Plata, veio para o Maracanã.
15 segundos, 1-0. 8 minutos, 2-0. 19 minutos, Pedro cara a cara, o Muslera salva. Plata entra depois cara a cara, chuta pra fora. Tentou a cavada. Esse cara tá ali na arquibancada pensando, caramba, já podia estar uns 4, 5-0 pros caras, não vão morrer aqui. Aí termina 2-1, porra, eu tô vivo. Isso é mata-mata, isso é Libertadores, gente. Galera, a Conmebol pediu e FIFA excluirá da Copa do Mundo Sub-20 o árbitro Andrés Rojas, que apitou o Flamengo 2, Estudiantes 1, aquele que fez aquela vergonha no Maracanã. O motivo do pedido da Conmebol foi o erro do árbitro ao expulsar o atacante Gonzalo Plata no jogo de quinta-feira. É certo que Rojas será excluído da competição, já que as confederações continentais escolhem seus representantes. Além disso, a tendência é que Rojas não apite mais jogos na sequência dessa Libertadores. Isso é o mínimo, né, gente? De verdade, assim, a gente brinca... Na verdade, eu não brinquei em nenhum momento, eu falei extremamente sério. Para mim não foi erro de arbitragem, para mim foi mau caratismo mesmo. Acho que tem... Por exemplo, essa expulsão do Gonzalo Plata, na boa, ele estava na frente do lance. Não fazia o menor sentido ele dar falta do Gonzalo Plata e dar cartão amarelo. Mas eu já falei muito sobre isso, mas me estranha a Conmebol agir tanto assim, hein? Eu fico sempre ressabiado em relação à Conmebol, sempre com um pezinho atrás. Então, enfim, tá estranho. E por falar em Conmebol, a Conmebol divulgou a escala de arbitragem dos jogos da volta. Vamos lá. Racing Vélez será Esteban Ostorrique, do Uruguai. Palmeiras e River, Andrés Matonte, também do Uruguai. São Paulo e LDU, Alex Herrera, aquele venezuelano. Boa sorte, São Paulinos. Nossa senhora, promessa de muita polêmica nesse jogo aí. E Estudiantes e Flamengo, Piero Maza, chileno. E quem vai estar no VAR também vai ser outro chileno, José Cabero. Então, enfim, esses aí são os donos dos apitos nos jogos da volta da Libertadores. Mas antes desse jogo, tem Flamengo e Vasco nesse domingo, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos, só tem ingresso agora para o setor sul, destinado à torcida vascaína, que até ontem eles tinham comprado apenas 7 mil para um setor que tem ali cerca de 16 a 7 mil pessoas. Então, os demais setores estão esgotados. Setor norte exclusivo para a torcida do Flamengo esgotado. Os outros setores, que são os setores mistos, né? Porque ainda bem no Rio de Janeiro a gente ainda pode encher a boca para falar que o clássico é torcida mista, torcida 6-6. Os outros setores mistos também estão esgotados. Promessa de um grande público para esse domingo no Maracanã. A bola rola 5h30. E, gente, o Fernando Diniz, olha essa curiosidade aqui. Em jogos do Campeonato Brasileiro, somadas as edições de 2024 e 2025, ele passou por 3 times, Fluminense, Cruzeiro e Vasco. 34 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 18 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 29,4%. 42 gols feitos, 52 gols sofridos, ou seja, um saldo de menos 10, cara. Um time, se ele fosse um time, o Fernando Diniz teria esse aproveitamento, faria entre 33 e 34 pontos em 38 rodadas do Brasileirão. Com esse desempenho, seria rebaixado em todas as 18 edições do Brasileirão por pontos corridos com 20 times, inclusive chegando a ser lanterna em 2 edições e outras 10 vezes o penúltimo colocado. Além disso, seria uma das 2 piores defesas do campeonato em 7 das últimas 10 edições do Brasileirão. Esse levantamento foi do perfil Red Nation BR, lá no Twitter. Abraço para eles, @RedNationBR. Então, abraço para eles que fizeram esse levantamento muito bom. Isso mostra como o Fernando Diniz é um técnico super valorizado pela mídia, sobretudo se levar em consideração a campanha nos 2 últimos anos aí no Campeonato Brasileiro. Eu repito, passando por Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Fluminense só não foi rebaixado graças ao Mano Menezes, hein? Porque o Fernando Diniz deixou o Fluminense, nossa senhora, de uma maneira horrível no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos falar agora do Flamengo, que finalizou a preparação lá no Ninho do Urubu, em treino realizado na parte da manhã. E aí fica a dúvida, será que o Jorginho, Alexandre e Saul vão para o jogo? Eu vou trazer o que eu tenho de informação do dia, tá? Jorginho, Alexandre e Saul treinaram normalmente no campo, uma grande parte com os demais jogadores, a outra parte... A parte, né, sem a presença dos outros jogadores, fazendo trabalhos individualizados. Então, assim, a presença deles no clássico contra o Vasco depende muito do Felipe Luiz.
Se o Felipe Luiz quiser utilizá-los, tá liberado, sem nenhum problema. Agora, se o Felipe Luiz entender que o momento é para poupar, preservar, pensando no jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, também é um critério dele, é uma opção dele. Agora, gente, na boa, supondo que o Felipe Luiz não leve os 3 jogadores, Jorginho, Alexandre e Saul, eu acho que ou Jorginho ou Saul vão para o jogo. E aí ele vai botar alguém para jogar ao lado de um desses dois aí. Acho pouco provável que ele não leve Jorginho e Saul, os dois. E aí qual seria a dupla de volantes? De La Cruz e Alan? De La Cruz e Everton Araújo? Alan e Everton Araújo? Acho que seria arriscado. Já na lateral esquerda, Alexandre não indo, ele tem o Ayrton Lucas, que, quer queira você ou não, tem feito bons jogos, justiça seja, eu sou um cara que eu sempre defendo o Vinha de titular na ausência do Alexandre, mas eu preciso ser justo. Vê, então você colocaria o Ayrton Lucas titular contra o Vasco? Não, eu colocaria o Vinha, mas o Ayrton Lucas dá conta do recado e o Vinha é um baita jogador, então independentemente de quem seja escolhido, para mim não tem problemas. Então, pessoal, sem bicho de 7 cabeças, a equipe do Vasco da Gama, como eu mencionei, é uma equipe comum, a verdade é essa, e longe de ter um banco de reservas de luxo como tem o Flamengo. Então o Flamengo é favorito para esse duelo, tá? Isso não é soberba, isso não quer dizer que já ganhou, muito pelo contrário. Inclusive o Flamengo não vem fazendo bons jogos em clássicos regionais no Brasileiro. Ganhou do Fluminense no gol finalzinho com o Pedro, vocês vão se recordar. Flamengo e Vasco no primeiro turno foi 0-0, Flamengo e Botafogo 0-0, e o Flamengo não fez um bom jogo na ocasião. Então o Flamengo precisa performar melhor em clássicos regionais no Campeonato Brasileiro, e tem que vencer, galera. Não tem essa de o empate é bom. Não, tem que vencer, porque o Flamengo atualmente tem 50 pontos, o Cruzeiro tem 47 pontos e o Palmeiras 46. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. O Flamengo pega o Vasco, o Cruzeiro vai pegar o Red Bull Bragantino também amanhã, domingo, 8h30 da noite, e o Palmeiras recebe hoje, sábado, o Fortaleza em casa. Então, eu acho que o Palmeiras ganha, acho que o Cruzeiro ganha, então o Flamengo tem que ganhar para continuar com essa distância aí dos 2 times que estão brigando com o Flamengo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Segundo a apuração do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo começou a se movimentar nos bastidores para uma das maiores negociações de sua história. O alvo é ninguém menos que Antoine Griezmann, atacante francês campeão do mundo em 2018 e ídolo do Atlético de Madrid, que surge como o grande sonho da diretoria rubro-negra para a temporada de 2026. O interesse do clube tem ligação direta com o técnico Felipe Luiz, que mantém uma relação próxima com o jogador desde os tempos em que atuaram juntos no Atlético. De acordo com informações, o treinador já teria conversado pessoalmente com Griezmann, apresentando o projeto esportivo do Flamengo para os próximos anos, que vai além da busca por títulos nacionais. A meta é transformar o clube em protagonista internacional e competitivo em torneios como o Mundial de Clubes. A possibilidade de reencontrar velhos conhecidos também pode pesar na decisão do francês. O elenco rubro-negro já conta com Saúl Ñíguez e Samuel Lino, ex-companheiros de Atlético de Madrid e nomes de confiança do atacante. Essa familiaridade, segundo pessoas próximas, poderia facilitar a adaptação de Griezmann ao futebol brasileiro e ao dia a dia no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a diretoria trabalha junto a parceiros e patrocinadores para viabilizar uma proposta robusta que inclua não apenas cifras de impacto no salário, mas também um projeto que coloque o francês como protagonista absoluto, com a chance de marcar seu nome na história do futebol sul-americano. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Griezmann será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.